Na manhã seguinte, assim que levantou, pegou o porta-retratos, a caixa com as fotografias e a carta de Paulo, colocou tudo dentro da maleta. Ele já havia guardado as roupas na noite anterior. Tomou um banho e foi para a sala. Isaías já o esperava. Os dois se dirigiram até a mesa e sentaram. Ismênia terminou de servir, sentou, e os três tomaram café juntos. Ficaram calados, cada um preso em seus pensamentos. Isaías e Ismênia, preocupados com a viagem de Walter, não entendiam por que insistir em viajar sozinho. Não sabiam o que ele encontraria quando chegasse ao seu destino. Walter, nervoso e ansioso por chegar e conhecer a sua família. Assim que terminaram de tomar o café, Walter disse: "Bem, está na hora de iniciar a minha viagem. Vou com o meu coração feliz por saber que tenho uma família, mas com medo de não encontrar a minha mãe, embora, após o sonho que tive, tenho certeza de que ela está lá naquela casa com muitas janelas me esperando." Ismênia o abraçou e beijou seu rosto, dizendo: "Que Deus o acompanhe nessa viagem. Espero, de coração, que encontre a Marta. Se isso acontecer, sei que finalmente ela será feliz. Mas não esqueça que Deus é o nosso guia e que para ele nada é impossível. Deus o abençoe." Walter retribuiu o abraço e o beijo. "Obrigado, dona Ismênia, uma coisa eu sei, chegarei lá. Sinto realmente que minha mãe estará lá também. Obrigado pelo modo como me recebeu. Quando voltar, trarei um presente para cada um de vocês e também boas notícias. Quem sabe voltarei com a minha mãe. Quem sabe? Se depender da minha vontade, voltarei a ver a minha amiga." Ele respondeu que sim. Saiu pegando a estrada, à noitinha parou em um hotel e se hospedou. Como estava cansado, dormiu logo. Acordou cedo, logo depois, ouviu uma leve batida à porta. Levantou, abriu, uma senhora lhe sorria e entrou no quarto com um carrinho, onde estava uma bandeja com o café da manhã. Colocou sobre uma pequena mesa que havia no canto do quarto. Walter acompanhou seus movimentos sem nada dizer. Ela saiu, mas, antes, ele lhe deu algum dinheiro, agradecendo. Assim que ela saiu, ele olhou para a bandeja, ficou encantado com tudo que viu. Havia não só o café, mas leite, frutas, manteiga, queijos e biscoitos de várias qualidades. Disse em voz alta e admirado: "Puxa! Aqui, o hóspede é muito bem tratado." Sentou em uma cadeira, começou a comer. Deliciou-se com as frutas. Comeu tudo o que havia na bandeja. Não sabia como seria o resto da viagem, sabia que aquele café serviria quase como um almoço. Terminou de tomar o café, desceu em direção à recepção. Pagou a conta, pediu instrução de como sair da cidade e seguir viagem rumo ao Piauí. O rapaz lhe ensinou de uma maneira que não conseguiria errar. Assim que saiu do hotel, à sua frente estava o mar que havia visto à noite pela janela. No alto do morro, encontrava-se o Cristo Redentor, o qual já havia visto quando ali chegara. Do outro lado, muitas casas, umas sobre as outras, no morro. Pensou: essas devem ser as favelas. Não entendo como as pessoas conseguem viver dessa maneira, mas elas são uma realidade aqui no Rio de Janeiro. Ao dar algumas voltas pela cidade, foi apreciando tudo o que via. Não eram ainda 8 horas da manhã, mas já havia movimento, pessoas iam e vinham, ônibus lotados. Lembrou-se de Nova York, onde havia sido criado. A cidade era totalmente diferente, mas as pessoas pareciam iguais, todas correndo em busca dos seus sonhos. Embora o rapaz da recepção do hotel houvesse lhe ensinado muito bem como sair da cidade, ele se perdeu várias vezes, até conseguir, finalmente, chegar à estrada. Novamente, entrou na estrada cheio de confiança, sabendo que conseguiria encontrar sua mãe, quando chegasse àquela casa com muitas janelas. Foi dirigindo e apreciando a paisagem, viu muitos morros, algumas plantações, algumas vacas que pastavam calmamente. Cada vez que parava para abastecer, olhava o mapa para ver onde estava e quanto faltava para chegar ao seu destino. Por mais que corresse, parecia que o seu destino estava cada vez mais longe e que nunca chegaria. Percebeu que já ia anoitecer novamente, parou na primeira cidade que encontrou. Era muito diferente do Rio de Janeiro, uma cidade pequena,
talvez até uma pequena vila. Na rua, que lhe parecia ser a principal, perguntou se havia algum hotel. Indicaram-lhe uma casa onde uma mulher alugava quartos por uma noite. Dirigiu-se até lá. Bateu à porta e uma senhora negra o atendeu. Ele levou um susto, pois embora houvesse convivido alguns dias ao lado do Léo, ainda sentia um certo constrangimento na frente de um negro, mas sabia que não havia outra alternativa. Perguntou: "Boa noite, a senhora tem algum quarto vago para que eu possa dormir esta noite?" A senhora olhou de cima a baixo. Perguntou: "De onde o senhor vem? Para onde vai?" "Estou vindo de São Paulo e pretendo ir até o Piauí, e esse carro que está aí na frente é seu?" "Sim, estou viajando nele, e está bem, pode entrar." Walter, um pouco acanhado com a secura da mulher, entrou em uma pequena sala. Notou que, apesar de pequena, era muito limpa. A senhora disse: "Vai dormir só esta noite?" "Sim, pretendo sair amanhã bem cedo. Tenho ainda uma longa viagem, e está com fome?" "Não, vim comendo alguma coisa durante a viagem." "Alguma coisa não é comida." "Estou terminando o jantar, o senhor vai comer junto comigo e não precisa se preocupar, senhora, só preciso dormir e acordar cedo e não estou preocupada, mas parece que além de cansado, está com fome. Vamos jantar juntos, garanto que não vai se arrepender." "Não se preocupe com o dinheiro, o preço do quarto é o mesmo com comida ou sem, ali naquela porta fica o banheiro, se quiser tomar um banho, fique à vontade. No armário, tem várias toalhas, pode usar sem medo, elas são muito bem lavadas e passadas. Enquanto toma o seu banho, vou terminar o jantar." Ele não conseguiu dizer não para aquela senhora que poderia ser sua avó e que falava com tal firmeza. Não encontrou alternativa. Entrou no banheiro e novamente percebeu que, embora fosse pequeno, como a sala, também estava muito limpo. Tomou um banho. Estava mesmo muito cansado, tudo aquilo para ele estava sendo uma aventura, mas cansativa. Quando saiu do banheiro, a mesa já estava colocada. Sobre ela havia 2 panelas, sentou em uma cadeira que a mulher lhe mostrou. Em uma panela, havia feijão, na outra, arroz, em uma travessa de louça, carne ensopada com batatas. Walter não estava acostumado a comer em uma mesa com panelas sobre ela. Sua mãe, às vezes, preparava arroz e feijão, mas carne com batatas, ele nunca havia comido. A senhora sentou à sua frente, com um sorriso, disse: "Pode comer, meu filho. A comida é simples, mas feita com muito carinho, vai lhe fazer muito bem." "Como é o seu nome?" "Meu nome é Walter." "E o da senhora?" "Zulmira, mas todos me chamam de vó Zu." "Prefiro que também me chame assim." "Está bem, vó Zu. Não estou resistindo ao aroma da sua comida, posso comer?" "Claro que sim, fiz para nós 2." Começou a comer em silêncio. Enquanto comia, pensava: em meu país, isto jamais aconteceria, um branco sentado e comendo ao lado de uma negra. Ela me parece tão doce. Por que lá existe tanto preconceito contra os negros? Em que está pensando, meu filho?" Ele voltou de seus pensamentos e respondeu: "Em como a sua comida está mesmo muito boa." Ela sorriu. "Não lhe disse que foi feita com carinho? Diga uma coisa, por que está indo para o Piauí? É muito longe." Walter olhou para ela. Havia passado o dia todo calado, só com seus pensamentos, agora estava diante de uma negra que lhe tratava como se fosse um filho. Sentiu vontade de falar. Contou a ela tudo o que havia acontecido desde que chegara ao Brasil. Só não contou da herança e do dinheiro que possuía. Ela ouviu em silêncio. Quando ele terminou de falar, ela disse: "E a sua história é muito triste, mas não é diferente da de muitas pessoas que vivem no Nordeste brasileiro. Muitas famílias são obrigadas pela seca a se separar. Muitas mulheres são obrigadas a se afastar de seus maridos que vão em busca de trabalho em outros lugares. Muitos filhos são doados ou, simplesmente, abandonados. O Brasil é um país imenso e rico, mas muito mal conduzido por seus políticos. Como você disse,
seu pai trocou você por muito dinheiro. Outras crianças são dadas só para ter alguém que lhes dê comida. Está indo em busca da sua família e da sua mãe. Talvez os encontre, talvez não, mas de uma forma ou outra, muito vai encontrar nesta viagem. Não entendo. O que está querendo dizer? Estou lhe dizendo que todos os caminhos nos levam a Deus, ao nosso autoconhecimento. Se não encontrar a minha mãe, vou voltar para o meu país e vou continuar a minha vida como antes. Vai poder voltar, mas não vai ser nunca mais o mesmo. Sinto que durante essa viagem vai aprender muito sobre a vida e sobre você mesmo. Tudo está sempre certo entre o céu e a terra. A senhora me fez lembrar agora de outras pessoas que me disseram essas mesmas palavras. Essas pessoas que lhe disseram isso devem ter muito conhecimento da vida e de Deus. Se tudo está certo entre o céu e a terra, por que fui separado da minha mãe? Embora, durante todo esse tempo, não sofri, ao contrário, fui muito bem tratado e muito amado, mas, minha mãe? Como viveu? Quero completar o que as pessoas talvez não tenham lhe dito. Não existem vítimas ou agressores, todos colhemos aquilo que plantamos. Todos, mais cedo ou mais tarde, respondemos por nosso livre-arbítrio. Walter, ao ouvir aquilo, ficou furioso, e eu era apenas uma criança. Minha mãe, apenas uma jovem. Como eu poderia exercer o livre-arbítrio, ou ela? Não teve chance. Foi enganada. Para Deus, não existem crianças ou jovens, todos são espíritos muito antigos, que estão sempre caminhando e nós não conhecemos os nossos erros anteriores. Já percebi que a senhora tem a mesma religião de outras pessoas que encontrei aqui. Será que todo brasileiro pensa assim? Não. Nem todos, aliás, são muito poucos, mas, acreditando ou não, todos estamos na mesma estrada. Você diz que não entende por que tantas pessoas lhe disseram as mesmas coisas. Deve ser porque neste momento é o que você está precisando ouvir. Já pensou por que você, nessa sua viagem, veio parar justamente na minha casa? E ouvir essas coisas? Porque era a única que possuía um quarto para que eu pudesse dormir. Poderia ter parado em uma cidade mais atrás, ou em outra mais à frente. Por que parou justamente nesta cidade e em minha casa? Não sei. Tenho ouvido muito a respeito de reencarnação e outras coisas, mas me é difícil entender e aceitar tudo o que me falam e o que aconteceu com a minha vida. E acredita em Deus? Não sei se acredito. Às vezes, penso que ele não existe. Não tenho ainda, com certeza, uma opinião formada e muito bem, continue a sua viagem. Só posso desejar que Deus o acompanhe e que consiga encontrar a sua mãe e o seu destino. Sorrindo e se sentindo muito bem com aquela senhora, disse, e gostei muito de conversar com a senhora, mas não me contou nada sobre a sua vida. Mora aqui sozinha? Moro. Meu marido morreu já há 10 anos, tenho 2 filhos, mas moram na capital. 1 ou 2 vezes por ano eles vêm me visitar. Estão casados, tenho 3 netos, as crianças estudam, por isso não podem vir mais vezes, mas me mandam dinheiro todos os meses, fora o que recebo de pensão do meu marido. Dá para viver muito bem. Por que não vai morar com um deles? Não. Eu não quero sair da minha casa, sabe como é, morar com noras sempre causa problemas. Gosto daqui. Por tudo isso que me contou, não aluga os quartos porque precisa de dinheiro. Não é pelo dinheiro. Gosto de conhecer pessoas novas, aprendi muito com as que por aqui passaram e quase todas se tornaram minhas amigas. Sempre que estão por perto, passam por aqui, nem que seja apenas para conversar. Outros mandam cartas. Nem imagina quantos amigos eu tenho por todo esse Brasil. Walter sorriu, a senhora é mesmo muito agradável, é difícil não se tornar seu amigo, já estou me considerando um também. Quando voltar, vou passar por aqui e vai conhecer a minha mãe. Tem mesmo certeza que a vai encontrar, não é? Após o sonho que tive, sei que quando encontrar aquela casa com muitas janelas, eu a encontrarei. Mesmo que não a encontre, não fique triste. Deus sabe o porquê das coisas. Gostei mesmo muito da senhora.
Nem imagina o que significa para uma pessoa como eu ouvir isso. Estou feliz por ter gostado e por tê-lo conhecido. Agora, vá dormir, amanhã será um longo dia e que Deus o acompanhe, mostrando-lhe o caminho que deve seguir. Walter, sorrindo, dirigiu-se ao quarto. A cama estava bem arrumada. Retirou o lençol e o cobertor que estavam sobre o travesseiro, abriu a maleta, pegou o porta-retratos, sorriu e o colocou sobre o criado mudo. Aquilo já havia se tornado uma rotina, desde que conheceu toda a verdade e descobriu que aquela linda moça era sua mãe. Conhecia todos os contornos do seu rosto. Ficou olhando para ela por algum tempo, mas, cansado da viagem, adormeceu. Acordou com o reflexo do sol entrando através da cortina. Lembrou-se de onde estava e que deveria seguir viagem. Levantou, saiu do quarto. A casa estava em silêncio. Pensou, e ela ainda deve estar dormindo, não vou fazer barulho, vou deixar o dinheiro sobre a mesa. Entrou no banheiro, fazendo o mínimo de barulho. Tomou um banho rápido. Não sabia se encontraria outro lugar igual àquele, por isso não dispensou o banho. Saiu do banheiro, voltou para o quarto. Vestiu-se, pegou a maleta. Assim que abriu a porta do quarto, pôde sentir o cheiro de café que vinha da cozinha. Sorriu e se dirigiu para lá. Bom dia, vó Zu. Pensei que estivesse dormindo. Ia deixar o dinheiro sobre a mesa, antes de sair. Achou que eu ia deixar você partir antes de tomar café? Fui até lá fora no galinheiro pegar alguns ovos. A viagem vai ser longa, precisa se alimentar bem. Muito obrigado. A senhora é mesmo uma bela pessoa. Fiquei à noite, pensando na história que me contou. Sei que para você é difícil entender, mas, quem sabe, tendo vindo para esta terra que também é sua, não aprenda outras coisas. Que coisas? Ontem, quando me disse que para uma pessoa como você, era muito difícil dizer que havia gostado de alguém como eu, percebi sobre o que dizia. Gosto muito de ler jornal e ouvir rádio. As notícias demoram a chegar, mas chegam. Sei que, em seu país, o preconceito racial é muito grande, por isso entendo seu conflito. Aqui, conhecerá muitos negros e mulatos. Talvez até você seja um descendente deles. No Brasil todo, eles existem, principalmente no Nordeste para onde está indo. Verá que eles não são diferentes em nada dos brancos. Como acontece com qualquer branco, poderá encontrar alguns negros ruins e sem caráter, mas a maioria é gente muito boa. Desculpe-me, não quis ofendê-la. Não ofendeu. Estou feliz por me considerar sua amiga. Mais feliz ainda por saber que, embora não encontrando sua mãe, está reavaliando os seus valores e tudo o que aprendeu durante toda a sua vida. Sem perceber, está sendo orientado e ajudado por Deus. Esse mesmo Deus que você não sabe se existe. Walter sentou em uma cadeira junto à mesa. Ela terminava de preparar os ovos e passar o café em um coador de tecido. Ficou olhando para os cabelos brancos daquela mulher que, mesmo sem o conhecer, havia-o recebido com tanto carinho e tinha tanta sabedoria. Enquanto olhava, pensava, por que fui ensinado a ficar longe dos negros? Esta mulher é maravilhosa. Ela sentou do outro lado da mesa e começaram a tomar café juntos. Quando terminaram, ele levantou, foi até ao jipe, voltou trazendo o mapa. Estendeu sobre a mesa e olhou o caminho que deveria tomar e o quanto faltava. Ela acompanhava seu dedo que corria sobre o mapa. Disse, e ainda está muito longe, não? Está sim, nem imagino quantos dias demorarei para chegar. Não se preocupe com o tempo, ele não existe, apenas passa. Não entendi o que disse. Estou dizendo que o tempo passa com a nossa vontade, ou sem ela. Estou dizendo que tudo tem hora certa para acontecer. Por isso, não se preocupe com o tempo, chegará na hora exata em que tiver que chegar. Ele não resistiu. Deu a volta, pegou aquele rosto negro e enrugado em suas mãos e beijou sua testa com muito carinho. A velha senhora se emocionou, deixou cair uma lágrima e muito obrigada, meu filho, vá em paz e que Deus o acompanhe,
que consiga realizar todos os seus desejos. Não esqueça de passar por aqui na volta. Não esquecerei, pode ter certeza. Não a esquecerei nunca enquanto viver e, como os outros que por aqui passaram, mesmo estando longe daqui, vou escrever sempre para saber como está. Ela o acompanhou até o jipe, ele entrou, sorriu. Ela disse, vá com Deus. Ele abanou a mão e saiu dirigindo. Sentia-se muito bem e gostei realmente dessa senhora. Aliás, desde que aqui cheguei só encontrei pessoas hospitaleiras e alegres, até essa senhora com toda a humildade em que vive. Seguiu viagem por vários dias. Dormiu e comeu mal, notou que a paisagem havia mudado. Agora, via poucas árvores, a vegetação era baixa, mas tudo estava muito verde. Em alguns lugares, não havia vegetação. Só agora entendia, quando lhe disseram sobre a seca. Aquele lugar mais parecia um deserto, igual aos que conhecia nos Estados Unidos. Mas nada importava, sabia que, assim que encontrasse aquela casa com muitas janelas, encontraria sua mãe, e toda a sua família de cuja existência nunca soubera. Sempre que ficava cansado e até desanimado lembrava-se disso e recuperava seu ânimo. Sabia, também, que se não os encontrasse, não conseguiria mais viver em paz. Continuava sempre, com a certeza de que, como disse a voz, ele chegaria. A casa com muitas janelas. Estava parado em um posto de gasolina. Pela placa que havia visto na estrada, sabia que não faltava muito para chegar. Suas roupas estavam sujas, pois fora trocando-as e não trouxera muitas. Perguntou ao rapaz que estava colocando a gasolina, conhece a família Almeida? Conheço. Eles são muito antigos aqui na região. Sabe como posso chegar até eles? Na próxima saída, o senhor vira à esquerda e entra em uma estrada de terra, vai andar uns 5 quilômetros, assim que avistar uma casa toda branca com muitas janelas, é ali. Ao ouvir aquilo, Walter sentiu seu coração disparar. Agradeceu ao rapaz, deu-lhe uma boa gorjeta, entrou rápido no carro e saiu em disparada. Olhou para o relógio, eram 2 horas da tarde. Agora estou perto, a casa com muitas janelas existe mesmo. Acredito que vou encontrar a minha mãe, foi ela que me apareceu em sonhos. Ela está me esperando, finalmente vou poder fazer a felicidade dela e a minha. Assim que a vir, antes de dizer alguma coisa, vou abraçá-la e beijá-la muito. Depois, vou levá-la comigo para os Estados Unidos. Lá, ela terá tudo o que não teve aqui. Vou recompensá-la por tudo o que sofreu. A estrada de terra chegou, era estreita e com muitos buracos. Mas Walter não se importou, havia comprado um jipe, justamente para enfrentar estradas ruins. Queria, mesmo, era chegar o mais rápido possível. Desviava de alguns buracos, de outros não. Quando entrou naquela estrada, olhou para o marcador. Por seus cálculos, os 5 quilômetros já haviam passado e até agora não via a casa com muitas janelas. A estrada estava deserta, não passou por ninguém. Preocupado, pensou, será que estou no caminho certo? Será que aquele rapaz sabia mesmo de quem eu estava falando? Parou o carro, pegou o mapa, seguiu a linha que Isaías havia traçado. Por este mapa estou no caminho certo, mas onde está a casa? Continuou rodando, só que agora prestando mais atenção em tudo. Já estava há muito tempo naquela estrada, quando viu ao longe a casa. Seu coração começou a bater com mais força. Essa mesma força ele colocou no acelerador, precisava chegar logo. A casa estava ficando cada vez próxima. Encontrou uma pequena estrada que o levaria até onde ela estava. Devagar e com cuidado, virou o carro à direita. Entrou na estrada. Dirigiu com cuidado, porque a estrada possuía muitos buracos, teve que desviar várias vezes, mas não parou por um minuto. Sabia que estava chegando. Quanto mais se aproximava, mais certeza tinha de que era a casa dos seus sonhos. Finalmente, cheguei. Minha mãe deve estar aí me esperando. Que vou dizer a ela? Como vai me receber? Estava desviando de um buraco, quando percebeu que um cavaleiro se aproximava. Continuou sem parar.
O cavaleiro parou o cavalo em frente ao jipe, fazendo com que Walter freasse. O cavaleiro perguntou: onde o moço está indo? Aqui é uma propriedade particular. Walter saiu do jipe, respondendo: e meu nome é Walter. Estou aqui para conhecer a minha família. Que está dizendo? O cavaleiro perguntou, intrigado. Sou filho do Paulo e da Marta. Nunca soube que eles tivessem um filho e não duvido disso, pois eu próprio fiquei sabendo só agora. Mas tenho aqui comigo uma carta que pode explicar tudo. Está bem, me acompanhe, vamos até em casa. Lá poderá contar essa história. O cavaleiro se voltou e começou a andar devagar. Walter o seguiu, pensando: quem será esse rapaz? Deve ser algum parente. Chegaram. Walter parou o jipe ao lado do cavalo e desceu. Assim que chegaram, uma porta se abriu e por ela saiu uma senhora com cabelos muito brancos. O cavaleiro disse: vovó, este moço disse que é filho do tio Paulo. A senhora ficou olhando para Walter, que um pouco desajeitado, disse: é isso mesmo, senhora, sou filho dele e da Marta. A senhora quem é? Ela ficou olhando, de seus olhos começaram a cair lágrimas. O cavaleiro correu para amparar. Walter fez o mesmo. Calados, entraram na casa. Lá dentro, Walter encontrou outra senhora e um senhor, que ao verem aquele estranho e a senhora chorando, se assustaram. O homem perguntou: que está acontecendo? Branca, por que está chorando? A senhora olhou para ele, respondendo: esse moço é o filho do Paulo com a Marta. Os dois também levaram um susto. Sentaram em um sofá. A outra senhora disse: que está dizendo? Não pode ser. O Paulo nunca disse nada a respeito de um filho. Walter se aproximou do senhor e da senhora que estavam sentados, pegou na mão de cada um. Com os olhos cheios de lágrimas, disse: e sou, realmente, filho deles, não estranho e entendo o que estão sentindo, pois eu mesmo só tomei conhecimento disso há pouco tempo. Fiquem calmos, vou contar tudo, tenho aqui uma carta que o Paulo me deixou. Sente aí nesse outro sofá e conte tudo. Faz muito tempo que o Paulo não escreve. Ele está bem? Walter percebeu que eles até agora não sabiam que Paulo havia morrido. Lembrou-se de tudo que Isaías havia lhe dito sobre a vida após a morte. Respondeu: ele está muito bem, não se preocupe. Por que não veio com o senhor? Por favor, senhora, não me chame de senhor. Mas desde que nos encontramos lá fora, não sei quem a senhora é. Sei que deve ser mãe do Paulo ou da Marta. De qual deles é a mãe? Tem razão, não me apresentei. Eu sou Branca, mãe do Paulo. Esta é Maria, minha irmã e mãe da Marta, e este é o Antônio, pai do Paulo. Como deve saber, somos todos parentes. Walter cumprimentou a todos. Olhou para o cavaleiro, antes que perguntasse seu nome ele estendeu a mão, dizendo: e meu nome é Lula, aliás, Luiz, sou filho do irmão mais velho do tio Paulo. Não sei se sabe, o nome dele também é Luiz. Muito prazer, sei o nome dele sim, li na carta. Então, somos primos? Isso mesmo. Bem, gente, não precisam ficar tristes. Vamos receber com carinho esse nosso parente que a gente não conhecia. Walter se abaixou, pegou a mão de Maria e a beijou, dizendo: e sua bênção, minha avó, estou muito feliz por estar aqui e poder conhecer a todos. Deus o abençoe, não se incomode com nossas lágrimas. Gente velha é assim mesmo, chora à toa. Walter sorriu e fez o mesmo com os outros avós, que também o abençoaram e lhe deram as boas-vindas. Estava realmente feliz por encontrar aquelas pessoas, que embora fossem estranhos para ele, naquele momento o levavam para bem perto de todo o seu passado. Olhou para uma porta, tentando ver se sua mãe saía por ela, mas não saiu ninguém. Lula disse: eu moro aqui com nossos avós. Eles se recusam a sair daqui e, para ser sincero, gostei muito disso. Por isso, não faço sacrifício algum, não gosto da vida da cidade. Mas, seja bem-vindo.
Acredito que vai ficar aqui ao menos alguns dias. Não trouxe bagagem? Walter sorriu, fazendo com a cabeça que sim. Acompanhado por Lula, foi até o jipe, tirou a maleta, entrou novamente na casa. Abriu-a, pegou o porta-retratos e a carta, entregou-a à sua avó branca, mãe de Paulo. Ela olhou para aquele rosto. Walter percebeu que ela ficou muito emocionada. Após olhar por alguns instantes, passou para Maria que, ao ver o rosto da filha, recomeçou a chorar. O avô também se emocionou. Walter ficou sem saber o que dizer. Mais uma vez Lula veio em seu auxílio, e eles estão assim, porque faz muito tempo que não tem notícias da tia Marta. Ela não está aqui? Foi Maria quem respondeu: não, meu filho, desde aquele dia que o pai a expulsou, nunca mais tivemos notícias dela. O Paulo veio aqui em busca dela, mas não falou nada a seu respeito. Walter sentiu uma desilusão imensa. Não conseguiu evitar a expressão de tristeza. Após alguns instantes, disse: e vim até aqui na esperança de encontrar minha mãe, mas, infelizmente, isso não vai acontecer. Não fique triste, meu primo, não encontrou sua mãe, mas encontrou seus avós, e logo vai conhecer outros parentes que moram na cidade. Não sei se sabe, mas sua família é muito grande. Walter sorriu novamente. Meu primo, você tem razão. Estou muito feliz por saber que não estou só nessa vida. Essa carta que está nas mãos do nosso avô explica tudo. Antônio, o avô, entregou-a para Lula dizendo: e a gente não sabe ler. Lula quer ler para a gente? Lula pegou a carta, assim que passou os olhos, percebeu que era uma carta de despedida. Percebeu que, para que ela estivesse nas mãos de Walter, era porque Paulo havia morrido. Emocionado, disse: e mais tarde vou ler, porém, agora, está muito calor e o primo deve estar cansado. Por suas roupas, percebo que está precisando de um banho e de roupas limpas. Na estrada, tem muita poeira. Walter entendeu que ele não quis dizer aos avós que Paulo havia morrido. Disse: Lula, você tem razão. Estou mesmo cansado e precisando de um bom banho. Se permitir, vou fazer isso agora, só que não tenho roupas limpas. Todas estão sujas. Não se preocupe, primo, temos o mesmo corpo, acho que as minhas irão servir em você. Venha comigo, vou lhe mostrar o banheiro e onde dormirá. Vou também lhe dar algumas roupas, depois a Leda vai lavar e passar as suas. Walter agradeceu ao primo em pensamento. Queria sair dali naquele momento. Sabia que teria que contar tudo, mas não estava preparado. Eles eram muito velhos, teriam que ser preparados para receber a notícia. Acompanhou Lula, que o levou até o banheiro. No corredor, Walter notou que havia muitos quartos, por isso a casa possuía tantas janelas. Sentiu novamente um aperto no coração. Lembrou-se do sonho. Pensou: tinha tanta esperança de encontrar minha mãe. Infelizmente, não aconteceu. Ao menos, encontrei uma família. Este meu primo parece ser uma pessoa de bem. E muito gentil. Eu, por minha vez, gostei dele. Nem parece que nos conhecemos só agora. Lula abriu a porta de um quarto. Enquanto entravam, ia dizendo: nesta casa, já moraram muitas pessoas, a família era muito grande. Quando tio Paulo voltou, estava muito feliz, disse que encontrou a pedra e que mudaria a vida de todos. Eu ainda não era nascido, mas nossos avós sempre contam a história. Nossos tios foram embora, alguns estudaram e hoje estão muito bem. Meu pai se casou, mudou para a cidade, mas sempre ficou ao lado dos pais, nunca deixando faltar nada. Por que você está aqui? Do modo como fala, parece ser uma pessoa com instrução? Quando criança, vinha passar as férias aqui e adorava. Meu pai, com o dinheiro que tio Paulo mandou, estudou e se tornou advogado. Sempre acreditou que todos os seus filhos deveriam estudar. Fiz a vontade dele, me formei, sou advogado, mas nunca me senti como tal. Nunca suportei a ideia de ficar de paletó e gravata o dia inteiro.
Entreguei o diploma para meu pai dizendo, agora, já sou um doutor, só que vou para o sítio dos meus avós. Quero viver lá para sempre. Meu pai não entendeu o porquê daquilo, mas, diante da minha atitude percebendo que eu já havia decidido, só lhe restou aceitar. Foi assim que vim para cá e nunca mais quis ir embora. Cuido de tudo e estou perto dos meus avós, cuidando deles. Já deu para você notar que eles continuam aqui de teimosos. Realmente, já estão muito velhos. Sem você por perto, seria difícil continuarem aqui. Por isso estou aqui, dou a eles tudo aquilo de que precisam, além disso, gosto muito deles. Para ser sincero, consegui unir o útil ao agradável. Walter colocou a maleta sobre um sofá, ficou olhando por todo o quarto. Havia uma cama de casal, um guarda-roupa, uma comoda, e no canto, um sofá. Após olhar por alguns segundos, disse, talvez não vá acreditar no que vou lhe dizer, mas eu sonhei com esta casa. Acredito, sim. Quando dormimos, nosso espírito sai para passear. Vai a muitos lugares. Ao ouvir aquilo, Walter quase gritou, não. Você também, não. Lula não entendeu a reação de Walter. Eu também não o quê? Você também vem com essa história de espírito? Parece que todos com quem converso pensam da mesma maneira. Neste país, todos acreditam nessas coisas. Lula começou a rir, quer dizer que já ouviu falar sobre isso? Com todas as pessoas que conversei por mais de 10 minutos. Todos aqui acreditam mesmo nisso? Não. Nem todos. Aliás, a maioria acredita que espíritos são coisas do diabo. E quem estuda sobre isso é o próprio diabo. Este país é muito católico, principalmente aqui no Nordeste. Essa doutrina ainda é muito nova. Nem todos aceitam. Eu aceitei e acredito fielmente, mas agora não é hora de falarmos sobre isso. Vamos até o meu quarto, vou pegar algumas roupas para que use até as suas serem lavadas. Saíram do quarto, Lula abriu uma porta que ficava ao lado, entraram. Como o outro quarto, este também era muito simples. Enquanto Lula pegava algumas roupas no armário, Walter notou que no criado mudo havia um porta-retratos com uma foto de uma moça muito bonita. Não resistiu à curiosidade, perguntou, quem é a moça da fotografia? Lula pegou o porta-retratos nas mãos, olhou, sorriu, dizendo, esta é Noêmia, foi minha esposa, se foi, mas é meu eterno amor, e não entendi, se é seu eterno amor, por que o abandonou? Não disse que ela me abandonou. Você disse que ela foi a sua esposa, mas que se foi. Não nos separamos, ela partiu para junto de Deus, e morreu? Você diz isso com toda essa calma? Não a amava de verdade? Eu a amava muito mais do que posso imaginar, mas sei que ela cumpriu o seu tempo aqui na terra e que está agora me esperando, pois a qualquer momento também irei, aliás, todos iremos um dia. Por mais que me esforce, não consigo acreditar no que está dizendo. Você não a amava? Não consigo aceitar a morte com essa facilidade. Isso é porque não acredita que exista vida após a morte, mas eu acredito. Acredito na sabedoria divina, acredito que Noêmia veio apenas por um tempo, viveu o tempo necessário para me fazer feliz e entender essa nova doutrina. Sim, foi por ela que comecei a conhecer e aceitar a espiritualidade. Não entendo, mas preciso respeitar a sua opinião. Se é feliz assim, que posso dizer, não é? Lula recolocou o porta-retratos no criado mudo dizendo, não precisa entender nem dizer nada, precisa apenas tomar banho e trocar de roupas, venha. Saíram do quarto, Lula acompanhou Walter até o fim do corredor, parou em frente a uma porta, dizendo, e aqui é o banheiro. Graças a Deus, faz muito tempo que não temos seca, por isso tem água à vontade para que possa tomar o seu banho. Walter pegou as roupas, uma toalha, entrou no banheiro. Como todo o resto da casa, o banheiro também era muito simples. Viu um chuveiro e uma torneira, havia também uma pia. Na parede sobre ela, havia um espelho e, sobre a pia, uma navalha e um pincel de barbear. Pegou o pincel, passou em um sabonete com a navalha, fez a barba, que já estava bem crescida. Tirou a roupa,
abriu a torneira do chuveiro e uma água morna começou a cair sobre seu corpo. Aquela água era como um bálsamo. Enquanto se lavava, ia pensando em tudo que Lula havia lhe dito. Pensou naquelas pessoas que o aceitaram sem querer ver documentos ou provas de quem era e se o que estava dizendo era realmente verdade. Se eu estivesse mentindo. Eles me aceitaram assim que me viram. Como é estranho esse meu primo. Que é isso que está acontecendo? Parece que não são estranhos. Parece que já os conheço há muito tempo. Terminou de tomar banho, agora já se sentia outro. Vestiu a calça e a camisa que Lula lhe deu. Coube direito, como Lula disse, temos o mesmo corpo. Não sei como vou contar a eles que o Paulo morreu. A carta ficou com o Lula, talvez ele tenha um modo de falar, conhece os velhos bem mais que eu. Saiu do banheiro, percebeu que a porta do quarto do primo estava aberta. Foi até lá. Ele estava recostado na cama, lendo a carta. Bateu suavemente a porta. Lula olhou, sorriu. Walter perguntou: posso entrar? Claro que pode, foi por isso que deixei a porta aberta. Queria falar com você a respeito desta carta. Já li um pouco. Então, o tio Paulo morreu? Ele se aproximou, dizendo: sim, mas eu o encontrei ainda vivo. Tentou me contar o que havia acontecido, mas não conseguiu, morreu antes disso. Por que não nos avisaram? Nem sabíamos que estava doente. Ele não quis, tinha a mesma crença que a sua, disse que queria ser lembrado como sempre fora. Com a doença, ficou muito magro e abatido. Foi sepultado em Campos do Jordão, uma cidade muito bonita, junto a uma montanha muito colorida. Um lugar que ele adorava. Você acompanhou seu sepultamento? Sim, ele morreu um dia após a minha chegada ao Brasil. De onde? Por que veio? Vim dos Estados Unidos, vivi lá toda a minha vida. Vim porque ele me chamou através de uma carta. Até há pouco tempo não sabia de sua existência. Como assim? O que aconteceu? Está tudo nessa carta. Ele, com medo que não tivesse tempo de me contar, deixou tudo escrito. É uma carta bem longa. Se quiser posso lhe adiantar tudo. Ele simplesmente me vendeu. Roubou-me de minha mãe. Agora não, mas já estou entendendo mais ou menos o que aconteceu. Vou ler mais tarde, agora vamos até a sala, não esqueça que nossos avós estão nos esperando. Eles devem ter muitas perguntas. Acredito que sim, vou procurar responder a todas. Só não sei como dizer que o Paulo morreu, por que se refere a ele como Paulo e não como pai. Porque, na realidade, não o considero como pai, fui criado por outro homem que julgava ser meu pai, a quem muito amei. Ainda não me acostumei com essa minha nova situação. Entendo. Esta carta deve mesmo conter uma longa história. Sim. Muito longa e mudou a minha vida. Vamos lá para a sala? Foram para a sala. Assim que chegaram, Walter percebeu que a mesa estava posta com muita comida. Uma senhora que ele ainda não conhecia colocava comida sobre a mesa. Os avós continuavam sentados no sofá. Lula, ao ver o espanto de Walter, disse: e no interior é assim, acordamos muito cedo, antes de o sol nascer e por isso o jantar também é servido antes de o sol se pôr. Deve estar com fome. Quero lhe apresentar a Leda, está conosco há muito tempo. Cuida da casa e de todos nós. Walter olhou para Leda que lhe sorria. Estendeu a mão, dizendo: e muito prazer, meu nome é Walter, sou o mais novo neto da casa. O prazer é todo meu, seja bem-vindo. Lula se dirigiu aos avós, dizendo: gente, vamos comer? Vamos mostrar a esse primo o que é uma boa comida? Rindo, os velhos se levantaram e se dirigiram à mesa. Walter esperou que todos se sentassem para depois sentar. Leda começou a colocar arroz, feijão e carne de sol nos pratos dos velhos. Walter seguia seus movimentos e percebeu com que carinho ela fazia aquilo. Lula,
colocando a sua própria comida, olhou para Walter e disse: Vamos, primo. Pode se servir. A comida da Leda é muito boa, tenho certeza de que vai gostar. Vou sim. Já há alguns dias venho comendo a comida feita aqui no Brasil. Parece que a mulher brasileira tem um dom especial para cozinhar. Minha mãe também cozinhava muito bem, mas nunca igual às coisas que comi por aqui. Comeram, conversando e rindo muito. Dona Maria, mãe de Marta, não tirava os olhos de Walter. Ele percebeu, mas fez de conta que não estava notando. Imaginava o que estava passando pela cabeça daquela senhora ao ver diante de si o neto que um dia permitiu que seu marido expulsasse de casa. Sentiu um certo rancor por ela. Enquanto comia diante daquela mesa imensa, tentou imaginá-la cercada por muitas crianças. Lembrou-se de Paulo contando como viviam. Estava com seu pensamento distante, quando ouviu seu avô pai de Paulo, dizendo: O senhor está gostando da comida? Walter se admirou com a pergunta: Estou gostando muito, mas, por favor, não me chame de senhor. Sou seu neto. Filho do Paulo e da Marta. Lula percebeu que Walter estava nervoso por ver que o avô não havia entendido ainda quem ele era. E vovô, este moço é meu primo e seu neto. Lembra do filho da tia Marta? O velho ficou calado, parecia não entender. Lula olhou para Walter, fez um sinal que entendeu e não continuou a conversa. Terminaram de comer. Levantaram e foram para a sala ao lado. Sentaram-se todos em sofás. Maria, a mãe de Marta, disse: E meu cunhado já há algum tempo está perdendo a consciência de tudo. Esqueceu muitas coisas. O médico disse que é esclerose, mas eu me lembro muito bem de tudo o que aconteceu. Se é filho da Marta, por que nunca apareceu aqui? Onde ela está? Não vou morrer enquanto não a ver novamente. Preciso lhe pedir perdão por não tê-la ajudado quando precisou. Walter olhou para todos, principalmente para Lula, que parecia aflito, mas não podia esconder mais o que estava sentindo, e enquanto eu comia, pensava justamente nisso. Por que não impediu que seu marido a expulsasse daquela maneira? Maria tentou secar uma lágrima que escorria por seus olhos, e eu tentei, mas os homens em nossa família tinham sempre a última palavra. Meu marido era muito bom e muito honesto, por isso não admitiu o erro dela. Pois com esse gesto feito por ele, a minha mãe ficou sozinha neste mundo, foi enganada e me separaram dela. Fui criado em outro país, com outros pais. Nunca soube disso até há bem pouco tempo. Pergunta-me onde ela está. Também não sei. Vim até aqui na esperança de encontrá-la. Mas, infelizmente, isso não aconteceu. Estou feliz por conhecer a todos, por saber que tenho família, mas muito triste por não saber se minha mãe está viva ou morta. Sinto muito por tudo isso. Estou aqui nesta casa e vou ficar até o dia em que ela voltar, ou até quando Deus me levar. Tenho sonhado muito com ela, por isso sei que está viva. Ela não morreu. Acredite nisso. Agradeço a Deus por este momento, por ver que você se transformou em um homem muito bonito. Branca, a mãe de Paulo, continuou: Isso mesmo, Maria. Ele não parece o meu Paulo, quando tinha a sua